Som. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse momento. Nós já estamos encerrando a primeira parte, né? E vamos agradecer pela oferta. Eu vou pedir à irmã a diaconisa Fátima que ela agradeça a Deus nesse momento.
Amém. Podemos sentar, eu passo a palavra ao pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar, trabalhando, em cima das práticas devocionais. As práticas devocionais. Nós já aprendemos justamente como ler a Bíblia, Esse momento de ouvir Deus, de procurar Deus nas Escrituras Sagradas, Até encontrar e assim, saber o que Ele quer e fazer o que Ele manda. Então a gente aprendeu isso. A gente também aprendeu sobre como a gente falar com Deus. E a gente viu aqui vários modos, várias modalidades, de como a gente se expressar, de falar com o Senhor, E agora nós vamos a uma terceira prática devocional, que é a prática do desabafo. Prática do desabafo. É justamente quando a gente vai derramar sobre Deus os nossos problemas, as nossas questões, aquilo que nos incomoda, nos incomoda em nosso viver. Eu quero antes, deixar esse preâmbulo para os irmãos meditar nessa parte, que diz assim: a prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revolta e coisa assim. Então essa é a prática do desabafo. É quando a gente solta e fala, diante de Deus, tudo aquilo que está justamente nos afetando, aquilo que está justamente corroendo nossa vida, a gente se expressa, no meio da conversa com Deus, a gente se expressa, faz aquele desabafo diante do Senhor. Então, o excesso de ansiedade provocado pelo acúmulo de problemas, de dificuldades, de decepções, de frustrações, de sofrimento, cria uma situação insuportável. Então, os irmãos têm justamente recebido pressão, da vida, cheio, muitas inquietações, a ansiedade, a gente querendo, algo, alcançar. Jesus disse certa vez: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a nossa tendência, é justamente ser ansioso, e aí, por muito querer, isso a gente sofre. Quando Jesus diz para a gente não ser ansioso e a gente faz, então a gente sofre por causa disso, Então, os casos mais graves podem dar ocasião ao álcool, às drogas e até ao suicídio. Então, quando as pessoas realmente perdem o controle, e se envolvem justamente com o problema, então parte justamente para essas coisas. Tenta alívio, no álcool, tenta alívio nas drogas, e muitos até chegam, por não suportar, os seus problemas, as suas dificuldades, chegam a se suicidar. Costumam também produzir distúrbios emocionais e doenças mentais. Algumas pessoas, por prender tanto, por guardar tanto seus problemas dentro de si, então muitas vezes ficam com problemas mentais e sofrem por conta disso. Então a falta de desabafo faz mal à alma e faz também ao corpo. Então, quando a gente não desabafa, então a doença toma conta da nossa vida, Então é preciso que a gente pense bem nisso. A pessoa que sofre calada, lembra a cardiologista Lígia Fernandes Barro, adoece mais rapidamente. Quando a gente se cala com os nossos problemas, com as nossas dores, com as pressões da nossa vida, aí a gente fica doente.
Aí a gente fica, a doença aparece e a gente não sabe de onde veio, mas justamente desses problemas que a gente tem e que a gente fica acumulando, tá? Então é bom desabafar. O psiquiatra Henrique Figueira também alerta: quando engolimos sapos, chega uma hora em que o organismo não suporta mais a tensão e estoura através das doenças. Então, quando a gente engole muito sapo, engolir sapo é justamente a gente ficar só recebendo e ficando se contaminando, né? E fim da gente tendo problema, né? E as doenças aparecem. Diga, minha irmã. É um acúmulo de problemas, de coisas que ela não solta. Pronto, então é justamente isso aí, né? O criador da disciplina de relacionamento amoroso nos cursos de graduação e pós-graduação da USP, o médico Ailton Amélio da Silva, chega a dizer que os assuntos não resolvidos, não raro, se tornam infecções escapuladas, que quando lancetadas, revelam-se impossíveis de ser curadas. Então, muitas vezes, né, essas infecções que acontecem no corpo é justamente porque as pessoas ficam guardando e não resolvem seus problemas, não procuram soluções, né, e se envolve com ele. Aí é quando diz assim: quando você se envolve com um problema, você se torna um problema. Então, a doença toma conta de você e você vai justamente prejudicar outros também. Outras pessoas vão ser afetadas pelos problemas seus, que você resolve guardar ou segurar com você mesmo, né? Então, é bom a gente pensar nisso. As Escrituras, elas encorajam assim o desabafo. A gente vai ver o que é que as Escrituras diz. Então, o desabafo, ela é uma possibilidade, porque a Bíblia, ela está cheia deles. 2 livros do Antigo Testamento, vocês já sabem quais são os livros, né? O livro de Jó e o livro de Salmos, contém inúmeros desabafos. Não poucas passagens trazem um insistente convite explícito ao desabafo. Veja aí, ó, no Salmo 62, verso 8. Outro irmão abra em Lamentações, verso 2, 19. Pronto, sabendo que Deus é nosso refúgio, então as Escrituras dizem assim: ó, falai com Ele, lançai e derramai perante Ele o vosso coração. Então a Bíblia, ela diz: faça isso, derrame seus problemas, derrame aquilo que está no seu coração, derrame aquilo que está afetando você. Então ela incentiva a isso. Vamos agora o Lamentações 2:19. Observou aí? Levanta, clama de noite, nos princípios da vigília da noite, derrama como água. Então, faz isso. Então, é esse incentivo que a Bíblia dá para que a gente possa desabafar, e desabafar com a pessoa certa, né? Com a pessoa que tem a solução, com a pessoa que pode nos ajudar, com o Senhor. Então, é justamente isso que a gente pode fazer durante aqueles nossos momentos devocionais com Deus. O título do Salmo 102, ele é muito precioso quanto à prática do desabafo. Oração de um aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Então esse é o título do Salmo 102, em algumas Bíblias, né? Não sei se em todas, mas vem esse título aí, né? Que mostra justamente aí a prática do desabafo do servo do Senhor.
Quer dizer, a Bíblia encoraja, mas a medicina também faz isso. A medicina encoraja também as pessoas a desabafarem. Talvez não haja outra postura ensinada pela palavra de Deus que tenha tanto apoio da medicina quanto a prática do desabafo. O psicanalista Carlos Garrido diz que um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. Um dos remédios para se prevenir a doença do coração é o desabafo. E acrescenta: perigoso não é o que se fala, mas sim o que se deixa de falar. Para ele, o que fica dentro é veneno e acaba saindo de algum jeito, seja de uma forma de diarreia, de uma impotência, de um infarte. Então, quando a gente prende as coisas dentro de nós, então aquilo vai nos corroer e vai infeccionar a gente, vai justamente trazer problema para a nossa saúde, para a nossa vida. É como eu disse, você se torna um problema, porque não vai afetar somente você, vai afetar quem vai ter que cuidar de você, tá? Então afeta muita gente, né? Então é bom pensar nisso. O autor de Como Tornar-se um Bom Estressado, que é Gilberto Ubiraí, explica assim abertamente: uma das medidas para combater o estresse estão os desabafos, ao lado do sono de boa qualidade, atividade física de forma regular, alimentação equilibrada, equilíbrio entre trabalho e lazer, ter verdadeiros amigos para conversas e até desabafos, redução dos excitantes, entre eles o cigarro, café e açúcar. Então essas coisas assim que podem ser evitadas, né? Quando a gente tem essa boa amizade, quando a gente pode compartilhar as nossas, desabafar com alguém, conversar com alguém, dizer aquilo que está nos incomodando. Então as pessoas, quando guardam essas coisas, né, ficam ali incomodadas e tal, enquanto ela não fala, enquanto ela não diz o que está sentindo, aquilo vai fazendo com que ela não esteja bem, sua aparência muda e tudo, até que quando desabafa, o aspecto é outro, né? A pessoa muda de fisionomia, muda de figura completamente, quando assim faz. O desabafo mais comum é o desabafo verbal, aquele que a gente fala. Alguém fala e outro ouve. Então é por isso que Adam Phillips, um dos psicanalistas mais influentes da Inglaterra, afirma que a experiência de ser ouvido é muito poderosa e que o diálogo com os amigos daria conta do recado. Se tivéssemos coragem de contar certas coisas aos amigos, ninguém precisaria de analista. Mas o desabafo pode ser também através de um papel, quer dizer, você pode falar, conversar com um amigo, dizer aquilo que está sentindo, e pode também escrever, onde você escreve o que está lá dentro, colocando para fora. Então muita gente faz isso, né? Não desabafa falando, mas desabafa escrevendo, né? Contando, né, uma história, relatando aquilo que está sentindo, né? Algumas pessoas fazem até os poemas, os hinos, alguns hinos, né? Alguns poemas que se viu para o nosso cantor cristão, foi justamente de pessoas que desabafaram com Deus, que escreveram, né, fizeram poemas e saíram lindas melodias, né, e as pessoas ficaram bem após se expressarem através também da letra. Então é onde a gente escreve o que está lá dentro, colocando para fora. Os médicos garantem que colocar no papel as emoções e as experiências mais traumáticas ajuda a manter o bem-estar e afastar as crises asmáticas. Especialistas também da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, descobriram que as mulheres que passam seus sentimentos para o papel
obtiveram melhores resultados no tratamento que estavam fazendo no estágio inicial do câncer de mama. Então, mulheres que tiveram justamente alívio, né, e puderam justamente assim ter bons resultados no tratamento de mama, quando assim se expressaram ou fizeram justamente seus queixumes e expressaram suas dores, né, através do papel. Então, é verdadeiro o adágio que diz assim: alegria compartilhada é alegria aumentada, dor repartida é dor diminuída. Vocês já ouviram isso? Então, vou dizer de novo: alegria compartilhada é alegria aumentada. Quando você compartilha a alegria, então a alegria fica aumenta. A outra pessoa também é contagiada pela sua alegria. E a dor repartida é uma dor diminuída. Você tirou de você algo e outra pessoa assim absorveu alguma coisa da sua dor e assim ficou mais leve você caminhar. Então é isso que os médicos, né, diz. Então encoraja para que a gente desabafe. Agora, os parceiros do desabafo. Então aqui está uma questão muito delicada: com quem desabafar? A quem falar das nossas dores, né? Não se pode desabafar com as paredes. Algumas pessoas vai fazer um desabafo e começa a quebrar coisas, a bater nas paredes, a derrubar as coisas, e isso não é bom, tá? Não se pode assim fazer esse tipo de desabafo, derrubando tudo, quebrando tudo que está no quarto. Então é preciso que haja um par de ouvidos para ouvir. Na hora do desabafo é bom que alguém escute. Então é bom ter um par de ouvidos para ouvir. Certamente Davi, na época que era perseguido pelo rei Saul, tinha este dom de ouvir os outros. Por esta razão, ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam perto. Veja aí, 1 Samuel 22, verso 2. 1 Samuel 22, verso 2. Endividados. Então, aqui nota, né, que as pessoas se aproximaram de Davi, talvez porque ele ouvia as pessoas, ele era receptivo, né? Então, ele tinha um dom de ouvir os outros. Então, por essa razão, muitos se ajuntaram a ele, diz aí o texto, né? Ajuntaram-se de todos os homens, os que se achavam em aperto, os que se achavam endividados, todos os amargurados de espíritos. Então, e Davi se fez chefe deles. E era como uns 400 homens que estavam assim, né, buscando Davi por conta de problemas que ele tinha, né? Então, esse número logo aumentou. Vamos ver aí, ó, 1 Samuel 23, 13. Pronto. E o verso 27 ainda aí, de 1 Samuel, verso 2, e depois outro lê o capítulo 30, verso 9. Pronto, aí o 30, verso 9. 1 Samuel 39. Pronto. Então você veja aí o número, né, de pessoas que se aproximavam de Davi e fizeram parte também do seu exército, né? Então, o desabafo mútuo. Vamos ver agora o parceiro, né, do desabafo. O desabafo mútuo é o desabafo entre marido e mulher, ligados pelo amor
e pela carne. Então, é o desabafo mútuo aí, de marido e mulher, quando um desabafa para o outro, um conta, né, os seus problemas para o outro, e aí é como diz o diálogo, né? O desabafo também entre pais e filhos, quando os pais e filhos são também ligados, né, pelo amor e também pela confiança, pelo sangue, então eles fazem também esse desabafo. O outro desabafo, né, o desabafo entre irmãos na fé. Então aqui na igreja, né, um irmão se aproxima mais de outro irmão, né, e aí pode compartilhar os seus problemas, compartilhar justamente as suas dores. Então isso fazer, ligados também pelo amor e pela crença. É também o desabafo entre amigos, outro desabafo mútuo é entre amigos, ligados pela amizade e pela convivência. Então esses são, ou deveriam ser, os parceiros naturais do desabafo. Vamos ver Gálatas 6, verso 2, o que é que diz? O que é que incentiva a palavra de Deus? Veja aí. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em outra tradução, como na que tem aqui, diz assim: partilhem as dificuldades e os problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Então esse compartilhar, esse dividir, né, e um carregando, né, o problema do outro também consigo, dividindo, né, diminuindo a dor do outro. É isso que nos ensina os Escritos Sagrados. Agora vem o desabafo clínico. A gente viu o desabafo mútuo, né? Agora vamos ao desabafo clínico. É o desabafo realizado diante de um conselheiro capacitado. Então, alguém que a gente procura, alguém que está capacitado para aconselhar, para orientar, a gente procura ele. Então, é o desabafo de um ministro religioso, de um psicólogo, né? Um psicoterapeuta, um psiquiatra. Trata-se também de uma assistência especializada, ora de ordem religiosa, ora de ordem médica, ora de ordem religiosa e médica. Então pode ser das duas formas. Então muita gente, quando alguém orienta a procurar um psiquiatra, né, as pessoas ficam: ah, não, é médico de louco. Não, não é médico de louco. Ele trata das doenças, né, emocionais, das doenças, né, que afetam a coisa. Então ele como é que se diz? Ele previne, né, na conversa. Quando você desabafa para eles, ele vai orientar você nela. O psicólogo e o psiquiatra também faz isso, né? E assim há aquele tratamento. Então é o tratamento químico, é o desabafo clínico, como diz aqui, onde você procura alguém para expressar a sua dor. O desabafo espiritual. Agora vem o desabafo espiritual. O desabafo espiritual é o desabafo feito diante de Deus, em oração, tão seguro ou mais seguro do que qualquer outro, mesmo sendo um exercício essencialmente piedoso. Agora vem aquele momento devocional com Deus. Então esse, como diz aqui o autor, né, ele fala que é um mais seguro, é onde você se sente mais protegido, e a Bíblia manda você assim se expressar diante de Deus. E o desabafo feito diante de Deus, né, depende um certo grau de confiança que a gente deve ter nele, e de alguma experiência religiosa, como se vê nessa declaração de Davi aqui, ó. Veja aí o Salmo 142, verso 1 e 2. Davi se expressando aí nesse texto. Salmo 142, verso 1 e 2. Pode ler. Ao Senhor ergo minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor.
derramo perante ele minha queixa, a sua presença e exponho as minhas tribulações. Aí você veja aí, ó, Davi desabafando com o Senhor. Ele diz que faz isso, né? Então, isso também é um incentivo para que a gente possa também fazer. Deus está a nos ouvir. Ele quer nos dar alívio em meio às dores, mas a gente precisa ter essa confiança nele. E como Davi, né, se expressar, abrir nosso coração, como diz o texto, em alguns textos que a gente já leu aqui, se derramar diante do Senhor. Dá-se mediante, quando ele estava fugindo de Saul, foi. Então, dá-se mediante uma abordagem firme e corajosa, na presença de Deus, de problemas reais, de problemas de gravidade exagerada, e de problemas inexistentes. É absolutamente certo que o desabafo bem feito interrompe uma situação de intensa e contínua amargura. Então, quando a gente faz um bom desabafo, a gente evita, né, muita amargura. E quanto mais amargura você tiver na vida, então, mais o corpo vai responder, né, com enfermidades. Então, é preciso que você relaxe, que você realmente procure, né, fazer esse momento devocional com Deus e se expressar diante dele. Desabafo não é pecado. Às vezes, não, mas muita gente não faz o desabafo diante de Deus, como diz assim, não quer fazer queixa, né, porque acha que é pecado. Mas vocês viram que a Bíblia nos incentiva a se derramar diante do Senhor, a falar, a se expressar, tá? A reclamar diante de Deus aquilo que você acha incômodo. Deus vai depois, Deus vai chegar e responder para você por que aquilo está acontecendo com você, né? Ou para quê? Porque a gente só faz saber, a gente só faz perguntar por quê Deus, por que Deus? Mas a Bíblia diz que tudo tem um propósito. Deus permite muitas coisas na vida da gente, né, com um propósito. Quando esse propósito não é para mim, é para outro, mas o propósito é de Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todos, tá? E a gente precisa ter noção disso e procurar ver isso. Então, conversar com Ele e desabafar diante dEle. Então, é muito bom, você vai se sentir aliviado. Desabafo não é pecado, não é de se estranhar a quantidade e a qualidade das coisas retiradas do coração na prática do desabafo. Quem desabafa precisa falar, precisa ficar solto, precisa ter liberdade. No desabafo, as pessoas estão pondo para fora o que está lá dentro. É possível que diga coisas absurdas, mas é melhor proferir absurdos do que armazenar e multiplicar absurdos na mente. Deus não se ofende quando ouve essas coisas, nem pune quem se apresenta diante dele para chorar e se queixar de sua situação. Vamos ver lá em 1 Reis 19, verso 4. 19:4, a gente vai ver Elias aí, né? Diga aí, o que é que diz o texto? Elias aí, né? Então Elias estava aí sentindo uma dor tão grande que chega e pede a morte a Deus. Deus, ele não se queixa, ele não se ofende quando as pessoas assim, né, se derramam diante dele, né? Ele ajuda. Vamos ver outra aí, Jonas 4:3.
Jonas capítulo 4, verso 3. Pode ler. Jonas aí já tinha saído do ventre do peixe, né? Ou não? Veja aí. Aí o lamento de Jonas: acaba com minha vida, Senhor. Quer dizer, ele está desabafando com o Senhor, com Deus. E vocês vão ver que tanto com Elias como com Jonas, Deus resolveu, né? Com extrema compreensão. Deus nos compreende, irmão. Deus nos entende melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente não se entende, mas Deus nos compreende. Ele sabe quem nos fez, né? Ninguém melhor do que Ele para consertar nossa vida, para endireitar e para resolver nossas questões. Ninguém. Ele nos conhece tão profundamente, não só porque Ele nos criou, mas porque Ele vivenciou num corpo tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente passa, na forma de Cristo. Ele passou e suportou tudo. Então, ninguém melhor do que Ele para resolver nossas questões, para dar cabo de nossa situação, para nos acalmar em meio aos problemas. Às vezes a gente quer que o problema passe de vez. Deus só é Deus se eu ficar aliviado de vez. Não. Tudo, como a gente viu, tem um propósito. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente pode passar por situações difíceis, como Elias passou, Jonas passou, a ponto de pedir a morte, né? Mas Deus assim entendeu o seu desabafo, né? E agiu com amor, com compreensão para com ele. Então desabafo não é pecado. Vamos ver, vamos deixar para domingo, para a próxima quarta-feira, né? Senão a hora não nos ajuda. Hoje a gente passou um pouco, quer dizer, tivemos um pouco, recebemos um pouco tarde, mas não vamos terminar tarde só por conta disso, tá? Então a gente vai deixar o desabafo de Jó. Eu só peço que vocês leiam, eu vou dar uma tarefa para vocês. Leiam o livro de Jó, tá? Para vocês verem ali quanto desabafo, tá? Então leiam o livro de Jó. Aí a gente depois vai continuar essa prática do desabafo, tá bom? Ouvindo também o desabafo de Ana e outros desabafos que são apresentados nas Escrituras Sagradas, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, depois nos procure para que a gente possa buscar a solução, né, de seus problemas. Alguém quer falar? O livro de Jó. Não, pode ler o livro todo. Vocês vão ter uma semana toda para ler o livro de Jó. Leia 3 capítulos. São quantos capítulos? 30 e pouco. Mas vocês vão, eu acho que muitos aqui já leram, né? Mas só vocês vão revisar, só revisar a história de Jó, tá certo? 41 capítulos, né? Pronto. Aí chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quer dizer, agora quarta, aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 42, pronto, 42 versículos. Ok? Aí vocês vão logo deparar com o livro de Jó e vão assim ouvir esses desabafos de Jó, tá bom? Que Deus nos abençoe. Bem, nas orações dos irmãos, né, não esqueçam as nossas igrejas co-irmãs, né? Algumas igrejas, né, têm também passado por dificuldades várias e a gente precisa estar orando por elas. As nossas igrejas, né, batistas, né, algumas delas estão sem pastor, né? Nós estivemos domingo lá na igreja central, ministrando a palavra e a ceia do Senhor ali, né? E orem para que Deus possa assim enviar o seu obreiro para que possa dirigir, né, a sua igreja ali, tá? E que o grupo, né, esteja justamente unido, coeso nas suas decisões, segundo a orientação de Deus. Então, os irmãos, não deixem de orar. E outras igrejas também que enfrentam justamente essas situações, tá? A nossa Asbal Norte precisa muito do apoio de todos, que a gente possa estar junto. Se você ainda não se integrou ao grupo da Asbal Norte, se integre. É formada por todas as igrejas do Litoral Norte
e tem o link, não sei se vocês ainda têm acesso a ele, mas se não tiver, a gente vai repor novamente o link para que vocês possam entrar através dele, tá certo? Ou então vocês nos procurem e digam: pastor, eu quero me filiar, ou melhor, entrar no grupo da Asbal Norte, e você vai entrar, tá bom? Então não deixe de vir. Então algumas pessoas já estão, a gente viu que entrou através do link. Então louvo a Deus pela vida de vocês, e vamos nos juntar, tá? Vamos nos unir em oração e se expressar, né? Desabafar, para que possa aliviar mais e a carga ficar mais leve. Vamos ficar de pé e vamos cantar aquele canto que diz assim: a carga é pesada para levar, tá certo? Sim, temos uma nossa visitante. Seja bem-vinda, viu? Como é seu nome? Solange. Seja bem-vinda, viu, Solange? Deus abençoe ricamente sua vida, e que essa não seja a primeira nem a segunda, mas possa ser, ou melhor, muitas outras visitas você possa nos fazer, tá? Será sempre bem-vinda. Deus abençoe. A carga é pesada para levar, estão lembrados? Vamos lá? A carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e a montanha não subirei se tu não oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Amém? Então, se você ora pelo seu irmão e o irmão ora por você, juntos subiremos a montanha, né? Ultrapassaremos os obstáculos, passaremos juntos, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecidos a Deus pelos momentos aqui vividos, tá? E vamos pedir a bênção dele para todos os pedidos que foram aqui apresentados. Eu vou deixar que um irmão voluntário, uma pessoa que está sentindo o impulso da oração, para fazer esta oração nesta noite. Oremos. Assim encerramos o culto dessa noite. Com as orações silenciosas, vamos continuar o culto em casa.